Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2, nos versículos de 7 a 10. Você conhece alguma coisa da história de Jó? Jó foi um homem que, com a permissão de Deus, Deus deu permissão a Satanás de provar Jó de diversas formas. Só que não poderia tirar a vida de Jó. Então nós vamos no capítulo 2, depois que Satanás teve a permissão de Deus, diz assim no capítulo 7 a 10. Já tinha acontecido tudo de pior na vida de Jó, só que agora ele tinha também uma enfermidade. Ele perdeu o gado, perdeu os bens, família, perdeu os filhos, perdeu uma porção de coisas, e agora, por fim, para finalizar, veio uma enfermidade sobre o corpo dele. Versículo 7 diz assim: Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: Tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, que o teu Santo Espírito agora venha aplicar essa palavra nas nossas vidas, Pai. Que essa palavra seja fonte de vida, fonte de cura, de restauração, de reflexão, e ao nos aproximarmos da tua mesa, nesse primeiro domingo do ano, nós sejamos ricamente abençoados por ti. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Talvez alguns de nós aqui, queridos, tenhamos tido um 2014 que nos surpreendeu com alguns fatos, que nos surpreendeu com alguns eventos, com coisas que a gente não contava, coisas que a gente não esperava. E essas coisas, por mais fortes que nós sejamos, por mais fé que nós tenhamos, essas coisas nos abalam. Essas coisas nos tiram do nosso eixo de equilíbrio. Essas coisas nos desestruturam. E Jó passou exatamente por isso. Passou por várias situações adversas que ele não esperava, que ele não contava, e num espaço pequeno de tempo, num curto espaço de tempo. Como eu disse, ele perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu os bens, que representava o dinheiro para ele, perdeu a saúde e perdeu o apoio dos amigos e daqueles que estavam ao seu redor. Apesar de tudo isso, apesar dessa maré de adversidade, ele não perdeu a sua confiança em Deus. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Não perdeu a sua esperança em Deus. E eu acho que isso aqui é a cara, o perfil de alguns de nós. Você concorda comigo? Talvez 2014 também tenha te surpreendido, você tenha passado por várias situações, mas apesar de tudo que você passou, você não perdeu a fé, você não perdeu a sua confiança em Deus, você não perdeu a sua esperança. Você hoje está aqui louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém, queridos? Então a vida de Jó pode ser um tipo muito parecido com a vida de muitos de nós. E olhando para esse texto, nós temos algumas lições que a gente pode tirar para a nossa vida, que nós podemos aplicar na nossa vida. Primeira coisa que a gente descobre aqui nesse texto é que existe uma vontade de Deus que é boa, que é agradável,
que é perfeita. Existe uma vontade de Deus que a gente entende, que a gente aceita, que a gente busca, que a gente recebe. Existe uma vontade de Deus que traz alegria ao nosso coração. Amém, queridos? Mas aqui no texto a gente descobre também que existe uma vontade permissiva de Deus, uma vontade permitida por Deus, que nem sempre a gente entende, nem sempre a gente aceita, nem sempre a gente recebe com alegria. Pelo contrário, existe uma vontade permissiva de Deus que nos entristece. Quem perdeu alguém querido nesse ano que passou, perdeu, morreu, foi embora, você se alegrou com isso? Quem permitiu a morte dessa pessoa? Deus. Então, queridos, há uma coisa que é bom a gente saber distinguir. Há uma vontade de Deus que é boa, agradável, perfeita, a gente fica contente, a gente fica alegre, a gente fica satisfeito, mas há uma vontade permissiva de Deus que nem sempre a gente entende. Morreu por quê? Acabou por quê? Chegou ao fim por quê? Não é? E a gente precisa entender isso, não é? Pela vontade permissiva de Deus, Deus permitiu, veio uma série de males sobre a vida de Jó. Veio uma série de perdas, veio morte, veio destruição e coisas que iam além do entendimento de Jó, além da compreensão dele, do conhecimento de Jó. Por trás de tudo que aconteceu a Jó, e acontecendo a Jó, aconteceu também a sua família, claro. Por trás de tudo que aconteceu a Jó, aconteceu a sua família, haviam propósitos, haviam planos de Deus que ele, Jó, não conseguia enxergar. Aconteceram coisas que ele não conseguia entender, não conseguia compreender. Será que isso já aconteceu com a gente? Será que isso já aconteceu com você, comigo? Coisas que vieram, coisas que aconteceram, acontecimentos que fizeram você talvez até sofrer, se entristecer, e você não entendeu, e você não compreendeu. Então, queridos, presta atenção ao que eu vou dizer. Por mais difícil que seja ouvir isso, entender isso, Deus às vezes permite coisas que nos alegram, que nos trazem contentamento, mas Deus às vezes permite acontecer coisas que nos fazem sofrer. Estou falando bobagem aqui, gente? Ou usando a linguagem de Daniel Vargas, Deus às vezes permite acontecer coisas que complicam a vida da gente. Essa foi a linguagem. E a Bíblia, querido, está cheia de vários exemplos disso. Coisas que Deus permitiu acontecer, fome, seca, pragas, coisas que aconteceram aos profetas, coisas que aconteceram aos discípulos de Jesus, coisas que aconteceram aos apóstolos, Pedro, Paulo, não é? Coisas que fizeram, que Deus permitiu, mas que fizeram essas pessoas sofrer, mas havia um propósito ali. Havia um plano de Deus em operação ali. Graças a Deus que Ele está sempre conosco no meio do nosso sofrimento. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é? Eu não temerei mal algum, porque Tu está comigo. Não é essa versão aqui diz, quando eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Deus promete que Ele está conosco nos momentos de alegria e Ele está conosco nos momentos de tristeza. E a palavra de Deus nos encoraja a confiar em Deus, a nos apegarmos a Deus, a não abrir mão da nossa fé
mesmo nesses momentos que a gente não entende o porquê Deus deixa acontecer algumas coisas. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Não é? Então, querido, independente do que você está enfrentando nesse início de ano, não é? Esse é um momento para nós confiarmos em Deus. Às vezes Deus permite coisas que nos alegrem, nós ficamos contentes, felizes, mas às vezes Deus permite coisas que nos entristecem, que a gente não entende, que a gente não compreende, mas o que Deus espera é que a gente, nesses momentos, confie nele, se agarre nele, grude nele, busque a ele, confia nele, porque ele, se está permitindo isso, existe um propósito. Amém? E aqui estava, querido, não é? Jó se via agora, depois de já ter passado por várias coisas, não é? Tem um ditado que diz: desgraça pouca é bobagem, não é? Às vezes você sai de uma coisa, vem outra, sai de uma coisa, vem outra, sai de uma coisa, e agora Jó se via ferido da cabeça aos pés, não é? Ele estava cheio de feridas da cabeça aos pés. É difícil, querido, você não ser afetado pelaquilo que você vê. Não é verdade, querido? Você vai fazer uma visita no hospital, vai orar por uma pessoa que está enferma, mas o quadro que você vê, às vezes, é o pior. E é difícil você, na hora de orar ou de dar uma palavra, não ser afetado por aquilo que você vê. Não é verdade, querido? Há muitos anos atrás, acho que eu já contei essa história várias vezes, porque para mim foi sobrenatural. Eu fui visitar uma pessoa no Pedro Ernesto, foi num sábado, eu fui com o pastor Josué, era um outro pastor, nós fomos visitar um jovem. Cheguei lá, ele completamente sem roupa, todo entubado, marca-passo no coração, todo acabado. E eu, quando vi aquele jovem magro, sabe, com quase cadavérico, pele e osso, como foi difícil para mim fazer uma oração. Porque é muito difícil você não ser afetado pelo que você vê. Não é, queridos? E só para falar para você, nós oramos para esse rapaz, eu e o pastor Josué, e esse rapaz até hoje está vivo. Está vivo. E depois disso tudo já aprontou várias. Deus é de uma misericórdia extraordinária, né? É uma misericórdia extraordinária. Então, queridos, é difícil você não ficar abalado com aquilo que você vê. É difícil, querido, quando você olha para uma situação e não entende, e não compreende, por que é que Deus, qual é o propósito de Deus com essa situação? Então, a nossa fé, nessa hora, fica abalada. E era assim que Jó estava, querido. E diz a palavra de Deus que Jó, sentando-se nas cinzas, pegou um caco e começou a se raspar. Se sentar nas cinzas, querido, era uma maneira de se expressar tristeza. Uma pessoa, quando estava triste, estava no meio de tristeza, quando ela se via no meio de uma situação trágica, quando ela se via no meio de uma infelicidade, essa pessoa saía da cidade, buscava o lixo, porque o lixo era lançado fora da cidade, e era queimado fora da cidade. A pessoa ia lá para o meio do lixo, buscava cinzas e se sentava ali. Isso era uma prática muito comum naquele tempo, quando as pessoas estavam vivendo uma tragédia, uma infelicidade, um pesar muito grande, uma tristeza. Era uma prática muito comum entre os leprosos. Os leprosos, você sabe, eles eram banidos da cidade. Eles eram colocados para fora da cidade. E muitas vezes eles iam para o meio do lixo, procuravam as cinzas e ali eles ficavam. Por quê? Porque eles eram banidos da cidade, eles eram banidos da convivência familiar, e muitas vezes eles eram abandonados, esquecidos na sua infelicidade.
e se sentavam nas cinzas. E foi o que Jó fez. Jó foi para fora da cidade e se sentou nas cinzas. Eu creio, querido, que muitos de nós, por muitos motivos, vários e até diferentes, já nos sentamos nas cinzas também. Quem aqui já não teve um momento de tristeza tão grande? Você não foi para a lata do lixo, não é? Mas você se sentou nas cinzas, você se isolou, você se afastou, você foi para longe. Por quê? Você estava numa tristeza muito grande, você estava numa tristeza, num pesar dentro de você, e foi isso que Jó fez. E nós, eu creio que todos nós aqui já fizemos isso algum dia, não é? Já nos sentamos nas cinzas também, não só por situações que a gente não sabia resolver, não só por infelicidade que bateu na nossa casa, não só por acontecimentos que a gente não soube entender, mas por nos sentirmos às vezes abandonados, por nos sentirmos às vezes rejeitados, por nos sentirmos às vezes tratados como lixo, como pessoas que não têm valor nenhum, não é? Como quando nós já nos sentimos deixados de lado. Você já se sentiu assim? Deixado de lado, tratado como se tivesse valor nenhum, deixado de lado, ninguém te deu apoio, incompreendido aí na tua tristeza, na tua infelicidade, na situação. Eu acho que todos nós, querido, em algum momento já fizemos isso. E Jó não apenas sentou nas cinzas. Jó pegou um caco, provavelmente algum pedaço de cerâmica, de barro, ele pegou um caco para se raspar. Era algo que quanto mais ele passava, mais agredia ele. Quem já teve aquela coceira dentro do gesso, mas uma coceira que você pegava agulha de crochê e enfiava? Alguém aqui já teve uma coceira assim? Não é? E aquilo ali, em vez de trazer alívio, piora, não é? Então era algo, ele pegou um caco, era algo que agredia mais a ele, era algo que feria mais a ele, piorava mais a ele. Queridos, muitas vezes, presta atenção no que eu vou te dizer, muitas vezes por causa das nossas tristezas, tem alguém que de vez em quando fica triste aqui? Só de vez em quando, né? Nós, muitas vezes, por causa das nossas tristezas, por causa das nossas cinzas, por causa de nos sentirmos abandonados, rejeitados, desprezados, às vezes até solitários, não é? Nós também pegamos cacos para se raspar. Cacos que, em vez de aliviar, eles nos causam mais sofrimento. Muitas vezes, por causa da nossa tristeza, a gente pega um caco, o caco da bebida. Muitas vezes, o caco que a gente pega é o caco para aliviar a tristeza da comida. Quem é que quando fica triste come demais? Alguns. Às vezes, querido, nós pegamos o caco das drogas, do sexo, das compras, da violência, da agressão, não é? Da raiva. E são coisas que, em vez de nos melhorar, elas nos pioram mais ainda. Vou fazer uma pergunta bem para te incomodar. Quando você está na tristeza, quando você está nas cinzas, quando você às vezes se sente um lixo, qual é o teu caco preferido? Vai, pergunta aí para o teu irmão. Ele está me olhando com uma cara. Olha aqui, o caco preferido. Alguém aqui já disse, dormir. Qual é o teu caco preferido, querido? Oi? Comer chocolate. Tudo leve aqui, querido. Né?
se isolar. Olha aqui, querido, não fica todo mundo me olhando com essa cara de santidade, não, porque todos nós aqui temos os nossos cacos. Quando a gente está infeliz, quando a gente está com raiva, com revolta, triste, quando a gente não sabe resolver uma situação, nós procuramos também um caco para se raspar. O caco é alguma coisa que, em vez de melhorar, piora. Então, igreja não é caco, não, né? Porque a igreja, você vem para a igreja e melhora. Né? Algum mais espiritual aí já ia dizer, eu vou para a igreja. Mas igreja não é caco. A igreja a gente vem buscar a fonte da vida, a fonte das bênçãos. Mas nós estamos falando aqui, a palavra de Deus está falando aqui, de coisas que a gente faz, que em vez de nos ajudarem, pioram. Não é? Em vez de ajudar, piora a nossa vida. E a gente vai, às vezes, para buscar alívio, mas a coisa piora. Às vezes, querido, não é coisa que a gente faz, não. Não é coisa que a gente, mas é coisa que a gente sente. Às vezes o nosso caco é se sentir uma vítima, é se sentir culpado, é se sentir acusado, condenado, é entrar num estado de autocomiseração, de autopiedade. Amém, querido? São sentimentos que você usa contra você mesmo. Eu não valho nada. Olha aqui o caco. Estou com o caco passando aqui. Contigo tudo dá errado. Tu é um infeliz mesmo. Tu é um pobre coitado. Por que tu não morreu? Está entendendo, querido? Às vezes a gente pega um caco e se agride. Se agride. Se derrota. Se bota para baixo. Não é? Às vezes não precisa ninguém falar para você. É você que se fala para você mesmo. Amém, querido? Então, essa foi uma hora difícil para Jó. Sentado na cinza, na tristeza, sem saber como resolver tudo que ele vivia. E ainda por cima com um caco na mão, não é? Mexendo nas suas feridas. Essa é uma hora que foi difícil para Jó. E vamos falar a verdade. Essa é uma hora que é difícil para nós também. Amém? Não é? Essa é uma hora difícil. Por que que Deus tinha permitido tudo isso? Essa é uma hora difícil para a gente. Por que Deus permitiu que as coisas acontecessem assim? No caso de Jó, querido, Deus tinha permitido tudo com um propósito. Satanás colocar Jó à prova para ver se Jó ia blasfemar. Para ver se Jó ia amaldiçoar Deus, para ver se Jó ia reclamar, murmurar, ser ingrato com Deus, depois de tudo que ele já tinha recebido de Deus. Então presta atenção, querido, até aqui, com tudo que tinha acontecido, as mortes, a destruição da casa, do gado, com tudo que tinha acontecido, Jó não blasfemou. Jó não reclamou, Jó não se queixou, Jó não foi ingrato com Deus, né? Ele suportou tudo, aguentou tudo sem reclamar. Conhece alguém assim, queridos? Tem várias pessoas aqui assim. Aguenta e fica calado, não reclama, não se queixa, não blasfema, não xinga, né? Não joga a panela na parede, não é? Até aqui Jó aguentou tudo. Só que Satanás, ele não descansa, querido. Plano A não funcionou, vamos botar o plano B em operação. E o plano B é quando Satanás usa pessoas para nos levar a blasfemar. Usa pessoas para nos levar a reclamar, murmurar, se queixar, se revoltar. Amém? Pessoas cuja função dela é te provocar, é te irritar,
Pessoas cuja função delas é ser uma prova para você reclamar, para você murmurar, para você blasfemar. Será que você já está conseguindo identificar uma pessoa? Parece que a função dela é te irritar. Tem alguém aqui que já está identificando aí? A função dessa pessoa é te irritar, é te provocar, é ver você reclamar, é tirar você do equilíbrio, é tirar você da fé, da confiança em Deus. Amém, queridos? Ninguém aqui conhece ninguém não, né? Alguns de nós conhecemos vários, então fala com a gente que a gente empresta para você, se você quiser. O plano A de Satanás contra Jó foi trazer situações. E você sabe que isso acontece, querido. Por que Deus permite um assalto? Onde estava a cabeça de Deus quando permitiu eu ser assaltado? Como é que Deus permite o meu carro ser rebocado? Eu fui fazer um sepultamento, querido, de um homem que era crente, foi assaltado na porta de casa, levou um tiro e morreu. Eu estava lá no sepultamento, escutei a esposa falar: Deus, aonde o senhor estava quando meu marido levou esse tiro? A vida traz coisas que a gente não entende. Amém, queridos? E nessa hora é que muitos se revoltam contra Deus. Aí vai para o centro espírita para falar com a pessoa que passou, para a pessoa explicar para ela. Muita gente, fica doida, querido. Não estou falando bobagem, não. Então, querido, às vezes Deus permite coisas que a gente não entende. Mas Jó, diz para o teu irmão: tu é a cara de Jó. Preciso beber água. Jó, apesar das circunstâncias, não reclamou. Quem aqui tem coragem de dizer assim: eu sou essa pessoa, eu não reclamo nunca? Cadê? Cadê você, que eu quero te conhecer, quero andar perto de você? Eu não reclamo nunca. Eu não reclamo, eu não me queixo. Não. É difícil, né, minha irmã? Mas Jó não reclamou. Aí Deus, com essas pessoas que não estão aqui hoje, quando Jó, como Satanás não conseguiu, ele usou o plano B. E o plano B é usar pessoas para te provocar, para te irritar, para você murmurar, para você reclamar, para você questionar, para você desanimar, você desistir. Quantos aqui entendem que Satanás às vezes usa pessoas para te atingir? Amém, querido? Já notou isso, querido? São pessoas que são usadas pelo diabo para te irritar, para te perturbar, para te tirar do sério. Você estava bem, alegre, contente, encontrou com a pessoa, acabou, fechou o tempo. No caso de Jó aqui, queridos, foi a própria mulher dele. Às vezes, querido, é na família que a coisa é pior. Você concorda comigo, querido? É na família, sempre tem alguém que não precisa muita coisa para ter atrito. Quem tem aqui, conhece alguém? Né? Tem relacionamento na família que tem que ter muito azeite. Muito azeite. Porque qualquer coisa... É isso aí, querido. E aqui no caso de Jó, foi a mulher dele. Vamos falar a verdade, querido. Até aqui dentro, tem gente que se puder te pode jogar uma farpa, joga mesmo. Não é? Tem gente que é terrível, que não é fácil não. É crente? Mas... No caso de Jó aqui, vamos voltar para o texto. A mulher dele virou para ele e disse assim: deixa de lado essa integridade.
Deixa de lado essa retidão. Deixa de lado essa espiritualidade aí que você tem, essa pose de crente que você tem. Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoar, querido, era blasfemar contra Deus, era reclamar, murmurar, se queixar. Vai, blasfema, amaldiçoa a Deus, porque aí Deus te mata e acaba o sofrimento. Em outras palavras, o que a querida esposa de Jó disse para ele foi: por que tu não morre logo? Amaldiçoa a Deus e morre. Já recebeu um conselho assim, querido? Já? Já recebeu um conselho assim? Larga tudo. Dá um fim em tudo. Deixa a casa cair. Quebra tudo. Como dizem agora, né? Quebra tudo. E fulano foi lá e quebrou tudo. É uma outra maneira de falar, né? Mas quebra tudo. Chuta o pau da barraca. Presta atenção, querido. Que a mulher dele estava sendo usada pelo diabo para cumprir o propósito de Satanás na vida de Jó, que era que Jó blasfemasse, para que Jó reclamasse, né? Então, querido, presta atenção, para a gente ver os propósitos de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, né, nesse ano que está começando, primeiro, nós precisamos vencer, não é? O teste das situações inesperadas. A gente precisa vencer o teste das coisas que a gente não vai entender. Aconteceu ano passado, queridos? Aconteceu alguma coisa o ano passado que você não entendeu e trouxe tristeza? Vocês estão aí? Ou ainda estão dormindo? Aconteceu alguma coisa o ano passado que você não entendeu e você ficou triste? Há chance disso acontecer esse ano? Com certeza. Não, você está vivendo no Alice País das Maravilhas. Não é, querido? Então a gente tem que vencer primeiro o teste de situações inesperadas, coisas que trazem tristeza, coisas que a gente não entende, coisas que fazem a gente se sentir um lixo, não é? Superar essas situações sem blasfemar. Diga para o teu irmão, pode acontecer, mas você não vai blasfemar, você não vai reclamar, você não vai se revoltar, não vai se queixar. Segundo teste que a gente tem que vencer, querido, que Jó venceu, e hoje a gente tem muito mais do que Jó. Jó não tinha a presença do Espírito Santo, Jó não tinha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Jó não fazia parte de uma igreja. Nós hoje temos a igreja, temos Jesus Cristo, temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus. Nós temos muito mais condições do que Jó tinha. Amém, querido? Então o segundo teste é o teste das pessoas que vão ser usadas para te desanimar. Pessoas que vão fazer resistência à sua fé, resistência ao seu ânimo. Então, pessoas que vão fazer pressão para você desacreditar em Deus, para você reclamar, desistir, não é? Aí Jó disse, mulher, tu falas como uma louca. Ela não era doente psiquiátrica, não era esquizofrênica, bipolar, nada disso. Mas a mulher dele naquela hora estava falando como uma pessoa que não entende a vontade de Deus. Uma pessoa que não entende os movimentos de Deus. Como uma pessoa que não entende as provas que às vezes Deus permite a gente passar. Quem aqui já passou por provas difíceis, querido? Não é? Essa mulher estava falando como uma louca porque ela não aceitava, falando como uma pessoa que não aceita as coisas que Deus às vezes permite acontecer, que não concorda. Será que alguém aqui já falou como doido? Volta e meia você escuta aí alguém dizendo, eu não aceito isso. É doida. Eu não concordo com isso. É doido.
porque se Deus permite, Ele permite porque Ele tem propósito. Amém, querido? A gente quer que Deus seja nosso empregado, faça tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, com as pessoas que a gente quer, e Deus não é nada disso. Deus é soberano. Amém, querido? Então, querido, eu creio que todos nós já falamos, não, eu não aceito isso, não, eu não concordo com isso. Foi por isso que Jó chamou a mulher dele de louca, porque ela não entendia que Deus às vezes permite acontecer coisas que a gente não entende. E ele disse essa palavra que é muito importante: por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não o mal? Receberemos de Deus apenas o bem, na versão que eu estou lendo, e não a desgraça? Deus às vezes permite desgraças, querido? Permite, está cheio aí, abre o jornal. Não é verdade, querido? Então, querido, dentro da vontade de Deus tem muita coisa que é boa, agradável, perfeita, nós aceitamos, nós recebemos e nos alegramos. Mas dentro da vontade de Deus, querido, tem coisas que para nós parecem um mal, que para nós parecem uma desgraça, coisas que a gente se revolta, coisas que a gente resiste, que a gente rejeita. Mas em tudo isso, diz a palavra, a Bíblia ainda está aberta? Em tudo isso, lá no final do versículo 10, diz assim: em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. No capítulo 1, versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Me permite um versículo só. 39, Salmo 39. Pertinho, é o próximo livro. Salmo 39, versículo 1, aqui o salmista fala coisa parecida. Também estava vivendo uma situação que ele estava se sentindo completamente frágil, completamente vulnerável, completamente à mercê dos seus inimigos. Aí no Salmo 39, versículo 1, diz assim, o salmista, o Salmo de Davi: pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com a minha língua, protegerei a minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Não é, queridos? Esse texto nos apresenta um pecado que talvez alguns de nós desconhecíamos. O pecado dos lábios. Quando é que eu peco com os lábios? Quando eu blasfemo, quando eu amaldiçoo, quando eu murmuro, quando eu reclamo, quando eu me queixo, eu estou pecando com os lábios. Segundo esses textos que a gente lê, em vez dele blasfemar, amaldiçoar, diz a palavra de Deus que Jó não pecou com os lábios. Dá para a gente concluir que ele, com seus lábios, agradou a Deus. Amém? Ele deu graças a Deus. Então, querido, isso aqui é muito sério. E é muito importante nesse primeiro domingo do ano. Quer dizer que, o que eu concluo aqui? Quando eu reclamo, quem aqui reclama de vez em quando? Quando eu murmuro, quando eu sou ingrato, apesar de Deus já ter me abençoado, tanto eu reclamo, eu estou pecando. Eu estou pecando contra Deus, eu não estou agradando a Deus e eu estou agradando aos propósitos de quem? De quem? Satanás.
E Jó frustrou o propósito de Satanás. Ele não pecou com os lábios. Então, meu irmão, quer frustrar os propósitos que Satanás tem contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua igreja? Não peque com os lábios. Não murmure. Dá graças a Deus. Bendiga o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Apesar de muitas vezes você enfrentar situações difíceis, dá glória a Deus. A coisa está difícil dentro de casa, dá glória a Deus. Não tem o que comer na geladeira, dá glória a Deus. O dinheiro está pequeno, dá glória a Deus. Não aparece ninguém para comprar, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Tem alguém que está sempre te espetando, está sempre te jogando farpa, está sempre te incomodando, irritando, dá glória a Deus, não entra na pilha do outro, dá glória a Deus, amém? E olhando para a vida de Jó, queridos, e lá no capítulo 42, de Jó, no final de Jó, você trouxe Bíblia. Jó 42, Bíblia nova é um problema, querido, porque é tudo grudado, né? Jó 42, versículo 10 a 13, diz assim: depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o livrou e lhe deu o dobro do que possuía antes, o dobro. Então todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheciam, foram visitá-lo. Antes todo mundo tinha se afastado, né, querido? Quando o negócio fica ruim na tua casa, ninguém te visita. A bênção volta para a tua casa, volta todo mundo. Ah, meu cunhado querido, não é verdade? E comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles se compadeceram dele, o consolaram de toda a desgraça que o Senhor lhe tinha enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia de dinheiro e um pendente de ouro. Assim o Senhor o abençoou. O último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Amém? Quer dizer, nós vemos que Jó recebeu o dobro de tudo que ele tinha perdido. Né? Deus recompensou essa fidelidade de Jó. E a maluca da mulher dele recebeu todas essas bênçãos. Viu, meu irmão? Tem muita doida e muito doido que está ao teu lado, que vai ser abençoado por causa de você. Amém? Dá glória a Deus. Aquela pessoa que te espizinha, que te irrita, no final ainda vai ser abençoado, porque Deus vai olhar para você, vai te abençoar e aquela pessoa vai receber. Então Deus é capaz de restituir muito mais do que a gente perdeu ou sofreu, queridos. E eu creio, querido, que esse é o nosso desafio para 2015. Eu estou colocando para a minha vida, querido, e estou vendo como é difícil isso. Quero trazer isso para você. Desafio para 2015, não pecar com os lábios. Valha-me Deus. Não pecar com os lábios é não reclamar, não murmurar, não se queixar, não xingar. Aqui ninguém xinga não, né? Esse é um bom desafio para a gente, querido. Ou seja, querido, tem a função do que a gente falou na virada, que você em 2015 viva num estado de gratidão. Gratidão. Dando graças a Deus por tudo. Dando graças a Deus, mas fulano fez isso, glória a Deus, mas aconteceu isso, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor Deus, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, querido, que desafio para nós esse ano. Um ano em que a gente viva em estado de graça. Ou seja, tirar dos nossos lábios a negatividade, o pessimismo, tirar desses nossos lábios as palavras negativas, né? As coisas que a gente fala da gente mesmo. A gente falava aqui no culto da virada, cuidado com o que você fala, porque as palavras têm poder. Minha sogra me perguntou, está melhor?
Eu disse, passa para a próxima pergunta. Não é? Que desde a virada estou aqui, eu acho que você notou alguma coisa diferente na minha voz, né? Mas como é difícil a gente não reclamar, não murmurar. Então, queridos, está aí um desafio para 2015. Viva em estado de gratidão. Diga para o teu irmão, viva em estado de gratidão e você pode se surpreender com o que Deus vai trazer para a sua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?